Olá, irmãos, graça e paz. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez para juntos compartilharmos da palavra do Senhor. E quero meditar com os irmãos nessa noite de quarta-feira, a base da oração eficiente. Eu vou ler Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. A base da oração eficiente, que diz assim o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus incita a oração. Jesus, exemplo marcante de oração. Jesus viveu uma vida de oração. Curve a sua cabeça. Bom estarmos, Senhor, mais uma vez, juntos, para compartilhar, Senhor, da beleza do teu amor, da tua grandeza, do teu cuidado e da tua bondade. Tu és misericordioso, compassivo para com os teus filhos, porque, como mesmo diz a tua palavra, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, muito mais o Senhor, que é misericordioso e que é bondoso, a quem elevamos a nossa oração, o nosso pedido. Senhor, derrama sobre nós a tua graça e dá-nos sabedoria, ilumina-nos, para que a tua palavra seja uma palavra eficiente. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que você já ouviu aquela história que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O rico é difícil entrar no reino dos céus porque ele deixa o dinheiro governar. O dinheiro torna o seu Deus. O dinheiro, a Bíblia não condena a riqueza, mas quando o dinheiro torna o seu Deus, aí sim, há a recomendação do Senhor: você não entrará no reino dos céus, porque você está com outro Deus. Agora, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Esse fundo de agulha era um buraco que tinha no muro em Jerusalém. E quando o viajante chegava depois das 18 horas, depois que os portões eram fechados, então o camelo e o viajante tinha que passar por esse buraco. E passar por esse buraco, que se chamava fundo de agulha, não era fácil. Ele tinha que tirar toda a carga do camelo, ele tinha que fazer o camelo ajoelhar, e ele tinha que arrastar o camelo para que ele passasse por baixo do muro neste buraco. Portanto, não era fácil, para o viajante fazer o camelo passar pelo fundo de agulha. Mas, queridos, a palavra do Senhor nos adverte nesse tempo de pandemia, nesse tempo de sofrimento, e aqui está a beleza da oração, a oração eficiente. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Jesus, certa ocasião, ele levou os seus discípulos para o Getsemane. Ali, como que numa reunião, Jesus levou aqueles discípulos mais íntimos, que tinham talvez uma amizade maior, e Jesus levou eles para um lugar mais retirado, deixou os outros em outro lugar, e ali Jesus disse: estou profundamente angustiado, estou triste, coração partido,
E Jesus nunca tinha pedido nada para os discípulos, mas ali naquele momento Jesus pediu: vigiai comigo, orai comigo, me ajude nesse momento. Mas foi uma reunião frustrada, porque os discípulos não aguentaram, eles dormiram. E Jesus subiu um pouco mais, orava, depois voltou, ele estava dormindo. Jesus acorda ele, Jesus volta a orar de novo. Jesus volta, ele está dormindo. Jesus vai orar novamente pela terceira vez. Depois Jesus vem e acorda e diz: é chegada a hora. Levantai, acordai, o inimigo chegou. Nós estamos vivendo uma época, queridos, que o inimigo está aí, tomando a vida de tantas pessoas, de tantas famílias, prejudicando. E nós temos que orar. O que eu acho belo na Bíblia é que as orações eram definidas, objetivas, claras, curtas, uma ou outra era um pouquinho mais longa, como a de Moisés, mas todas elas tinham assim um objetivo claro. E essa aqui mesmo que Jesus nos ensina é uma oração profunda, marcante. E é interessante que lá no Salmo 21, versículo 4, a certeza do salmista: Deus responde a minha oração. Deus te ouve e responde. O rei pediu e Deus o respondeu. Deus deu vida longa ao rei depois da sua oração. Então pedir é uma ordem. Pedir, Jesus está falando assim: peçam, não desanima, não tenha medo de pedir, peça. É o ato de solicitar, solicite, peça com insistência. O que queres? É isso que Jesus pergunta. Jesus perguntou para o cego Bartimeu, para o cego de Jericó: o que você quer que eu faça por você? E o cego Bartimeu diz: que eu volte a ver, Senhor. E aqui então Jesus cura este homem. Então Jesus está dizendo para nós: o que você quer? Peça o que queres. Como diz para Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, Jesus diz assim: o que queres? Peça o que queres. E ali Salomão vai dizer assim: o Senhor foi muito misericordioso, muito bondoso com meu pai, abençoou muito o meu pai. E por isso eu tenho certeza que o Senhor me abençoará também. Em Gibeão, diz assim o texto de 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse-lhe Deus: pede-me o que queres, e eu te dei, e eu te darei. Veja que então aqui o Senhor está falando com Salomão: o que você quer? Peça, tenha essa confiança. Deus está mandando, Jesus está mandando, pedir. Portanto, aqui, então, essa é a primeira lição que eu quero destacar aqui para nós. Vamos pedir, não vamos desanimar, não. Deus está dando esta ordem. E a segunda lição é buscar de coração. Como é buscar de coração? É derramar a sua alma ao Senhor de coração, como Ana fez, derramou a sua alma ao Senhor. Senhor, estou angustiada, amargurada, estou triste, eu não consigo receber o que eu peço, mas estou aqui de novo pedindo, Senhor. E Deus derramou a sua bênção sobre o coração de Ana. Jesus no Getsemane, como eu já falei, 3 vezes,
ele foi ali, insistência na oração. Ele orou, pediu. Olha, se possível for, passa de mim este cálice. Essa hora é muito difícil, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. O cego de Jericó também clamou, pediu, buscou, definiu. Senhor, me ajuda. Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim, olha para mim. E Jesus parou, Jesus voltou e Jesus abençoou. A oração de Moisés, uma oração ali no Salmo 90, oração do fundo do coração. Veja que é uma oração linda, ali que Moisés então expressa a sua oração ao Senhor. Eu vou apenas ler aqui alguns versículos apenas desta oração de Moisés. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós somos pó, não somos nada. Por isso o Senhor reduz o homem ao pó, porque nós não somos nada. Mas o Senhor, volta, Senhor, até quando? Tem compaixão de nós, Senhor. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Oração que vem do coração, que brota do coração. Derrama sobre nós, Senhor, as Tuas bênçãos. Ó Senhor nosso, dá-nos a Tua bênção. Derrama sobre nós a Tua graça soberana. Isso é, bater significa insistência. Insistência. Bate. Vocês lembram a história daquela mulher, da viúva e daquele juiz iníquo, aquele homem mau, que não obedecia a ninguém, mas porque a mulher estava todo dia ali batendo na sua porta, ele então falou, eu tenho que atender essa mulher, senão a minha situação vai ficar feia diante da sociedade. Insista, querido, peça, bate, seja insistente, não desanime não, que o Senhor te atenderá. E a última lição que eu quero destacar é buscar ao Senhor, buscar de coração, bater, como eu falei, a perseverança, realmente entregar a sua vida, não desanimar, buscar ao Senhor, orar e nunca desanimar. A viúva foi, bateu e recebeu. Assim é a nossa vida, mas eu quero dizer que também, às vezes nós falamos assim, é só orar e pronto, e Deus atende e derrama a bênção sobre nós. A palavra do Senhor diz assim, Jesus diz assim, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha, queridos, tem uma condição, se vós permanecerdes em mim. Portanto, aí bater, insistência, permanecer. Não desanimar nunca na caminhada cristã. E o apóstolo João diz assim, aquilo que pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então é viver, é andar segundo a vontade do Senhor, como requer a palavra do Senhor. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve. Mas a oração depende da comunhão, dessa intimidade que eu estou falando. Nós precisamos permanecer, caminhar junto, estar unido com o Senhor, não desviar nunca, não desanimar nunca. E comunhão é a comunicação. Um telefone só tem valor quando duas pessoas
estão conversando, estão usando o telefone. Assim a oração, ela só tem valor quando eu estiver ouvindo a voz de Deus, quando Deus está falando e eu estou ouvindo, né? Isso é comunhão, como o Senhor dizia para Elias. Olha só que coisa bonita, Deus dizia assim para Elias, capítulo 17 de 1 Reis, então, versículo 2, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, Deus está falando, veio a palavra do Senhor, dizendo, versículo 8 agora, versículo 8, então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, veja que o Senhor falava com Elias, e Elias ouvia. Aqui está a beleza da oração, Deus fala e nós ouvimos. Lá no capítulo 18, versículo 1, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo, vai, levanta daí, vai a Acabe. Veja a beleza da oração, é isso, é Deus falar e nós ouvirmos. E como Deus fala hoje pela sua palavra, abre a palavra. Se nós permanecermos em Deus e as suas palavras permanecerem em vós, em nós. Então veja que Deus fala através da sua palavra. E nós falamos com Ele pela nossa oração. Por isso, pedir, ato de solicitar o que queres. Busca de coração, abre a sua alma, busca, bate, insista. É a recomendação da palavra do Senhor. Eu quero então caminhar aqui para o final, dizendo que a importância de ouvir a voz de Deus. Cada dia devemos ouvir a voz do Senhor. Deus continua falando, queridos, mas diante de um tempo de tanta corrupção, de tanta maldade, de tanto pecado, de tantas coisas estranhas, parece que Deus não fala mais. Mas a palavra dele é fiel, é verdadeira, é inspirada, permanece para sempre. Nada muda na palavra do Senhor, nada muda no Deus eterno, no Deus criador. Portanto, as condições que exige para a oração ser atendida é permanecer, é insistir, é pedir, é buscar de coração. Tiago diz que Deus ouve as nossas orações, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então Deus ouve. E o exemplo marcante, então, é o exemplo dos profetas, dos filhos de Deus. Ele escutava a palavra do Senhor e ele obedecia. Não basta escutar, é preciso obedecer a voz de Deus. A obediência à palavra de Deus é essencial para ter poder na oração. Eu quero encerrar dizendo que há um hino que minha esposa tocou aqui, a sua melodia, um hino que diz assim: quem busca, acharás. Quem pedir, vai obter. As bênçãos por Deus prometidas. Consolo sublime em voz de amor. Deus nunca as promessas ouvida. Deus nunca esquece das suas promessas. Quem busca, acharás. E quem pede, recebe. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nós possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça mais uma vez. Bondoso
bondoso Deus, grandioso Senhor, soberano, soberano em todas as coisas, na criação, no cuidado, na vida, Senhor, soberano na pandemia, soberano, Senhor, na minha vida, soberano sobre a vida da igreja, soberano sobre esse mundo, Tu és soberano, Senhor. E eu graças te dou e te louvo, porque o Senhor é soberano. Todas as coisas estão debaixo dos Teus olhos, dos Teus cuidados. Nada pode impedir os Teus planos, porque Tu és soberano. A minha gratidão, ó Pai, pela Tua bondade. Sendo soberano, sendo Deus grande e tremendo, é um Deus que se curva para nos ouvir. É um Deus presente conosco na pessoa do Espírito Santo. A nossa gratidão, Senhor, por esse momento, por esta quarta-feira, e que esta palavra, Senhor, alcance os corações dos Teus filhos, enchendo de paz, tranquilidade, tirando o medo, aliviando os corações, porque o Senhor disse que estaria conosco e nós cremos nisso. Eu creio que o Senhor caminha conosco. O Senhor tem firmado os nossos passos. O Senhor tem dirigido a nossa vida. Te agradeço, Senhor, pela Tua bondade e Tua misericórdia. Eu sei que as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. E o Senhor jamais esquece de todas as promessas que fizeste. E eu creio que o Senhor continuará nos abençoando e nos livrando dessa pandemia, e que essa vacina, Senhor, possa chegar, e chegar, mas chegar verdadeiramente, trazendo um alívio, uma esperança para o povo, porque nós sabemos que a verdadeira esperança, a nossa esperança, é o Senhor, a quem elevamos a nossa voz e a nossa oração, e agradecemos de coração a vida dos Teus filhos. Que aqueles que estão ainda em recuperação, que possam ser de modo muito especial alcançados pela Tua graça. A irmã Beth, a irmã Sueli, Senhor, também o Miguel, que voltou do hospital. Senhor, esteja com essas vidas, restaurando completamente. E se porventura mais alguém estiver passando por dificuldade, cobre, Senhor, com Tua graça e com a Tua mão poderosa. É a nossa oração, é o nosso pedido. Em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. E que a paz de Deus, paz que excede a nossa compreensão humana, paz soberana, que esta paz venha encher, Senhor, a nossa mente e o nosso coração em Ti, Jesus. A minha família aqui, e as famílias espalhadas sobre a face da terra, a Tua igreja, Senhor, que todos possam ser cobertos por essa paz. É isso que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.